Olá pessoal, dando sequência então ao curso de Teologia Básico, terceira matéria ao Novo Testamento, nós damos sequência aqui às seitas do judaísmo, passamos lá pelos Zelotes, agora vamos para os Herodianos, é uma seita política na época de Jesus, é uma pequena minoria de judeus influentes, mais dotados com os saduceus, apoiavam Herodes e sua dinastia, apoiavam o governo romano. Em Marcos 12, do 13 ao 17, você pode dar uma olhada lá, que vai estar exemplificando essa seita. Os escribas. Os escribas eram uma profissão e também uma classe social na época de Jesus. Jesus foi muito duro com eles, além dos saduceus e dos fariseus. Não é uma seita, mas os escrivãos da lei que surgiram durante o exílio na Babilônia. Eles copiavam, eles tinham a incumbência de copiar as escrituras e tornavam-se intérpretes da lei. Geralmente eram fariseus. Os escribas que ensinavam eram chamados de rabinos. Como você sabe, hoje ainda existe os rabinos lá em Israel. E eles são os que interpretam a lei, o Torá. Bom, passando por essa parte, nós vamos dar entrada agora no Novo Testamento, os evangelhos. A palavra grega evangelium significa boas novas. Dentro do helenismo, essa boa nova poderia ser uma mensagem proclamando vitória, mas podia também, dentro do culto ao César, proclamar o nascimento de um novo César ou sua coroação. O contexto bíblico, no entanto, tem sua origem no Antigo Testamento, especialmente em Isaías 52, versículo 7, em Isaías 40, versículo 9, em Isaías 61, versículo 1, ou em Isaías capítulo 61, versículo 1, momento. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Então, nós vemos aí essa mensagem de Isaías 61, e foi a mensagem que Jesus abriu na sinagoga e disse que estava sendo cumprida aquela profecia através da vida dele. A mensagem de Jesus é chamada de Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 14, e assim também a mensagem dos apóstolos da igreja primitiva, Atos capítulo 5, versículo 42, e Romanos capítulo 1, versículo 1 e versículo 16. Esse evangelho é único, mesmo que levado por muitos mensageiros. Gálatas 1, versículo 6 ao 9. Cita-se isso. Todas essas passagens eu queria que você que está estudando aí fosse atrás, verificasse aonde está na Bíblia, para você ir se adaptando aí ao que nós estamos falando. Em meados do segundo século, os 4 livros que descrevem a vida e obra de Jesus passaram a ter o nome de Evangelhos. Portanto, declarava-se assim que estes eram mensageiros de boas novas. Universalmente aceitos, jamais se cogitou se eram reais ou não, inspirados ou não, com paradigmas, milagres, mitos, ditados e a história da paixão. Primeiro evangelho é o evangelho de Mateus. Vamos à introdução ao evangelho de Mateus. Mateus foi o evangelho mais usado na igreja primitiva, porque basicamente ele estava apontando para os judeus, para aqueles que que tinham recebido o Messias. Mateus era judeu, provavelmente porque apresenta uma forma litúrgica e organizada da vida e dos ensinos de Cristo. Características. Há um caráter judaico nesse evangelho,
pois cita o Antigo Testamento 41 vezes, das quais com a forma para que se cumprisse. Exemplos disso é capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 15, versículo 17, versículo 23, capítulo 4, versículo 14, capítulo 8, versículo 17. Vá a essas passagens e verifique o que está sendo informado ali. Na teologia de Mateus, do Evangelho de Mateus, Jesus é o filho de Abraão. Ele foi direcionado para os judeus, esse evangelho. Por isso que tinha que se citar bastante o Antigo Testamento. É filho de Abraão e Davi, e Jesus é o novo Moisés. O propósito desse evangelho é fornecer o elo necessário entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Convencer os judeus de que Jesus era o Messias prometido. Defender o evangelho contra as críticas judaicas, ou seja, uma apologética, uma defesa da fé em relação às críticas judaicas dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Encorajar e edificar cristãos judeus na perseguição ocorrida na época também. O Evangelho de Marcos, que é a outra sequência que nós vamos dar agora, que é a introdução, o Evangelho de Marcos tem ficado à sombra de Mateus no seu uso litúrgico na igreja primitiva. Por quê? Como na crítica moderna. De fato, esse evangelho não tem a mesma estrutura sistemática como Mateus. Porém, Marcos tem sido considerado o porta-voz de Pedro e por isso gozado de grande prestígio já na igreja primitiva. Quais as características do Evangelho de Marcos? O Evangelho da ação, a posição de Pedro referente a esse Evangelho. O Evangelho começa com a chamada de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Nota-se a influência de Pedro no Evangelho. Exemplos, capítulo 8, versículo 27 seguintes, capítulo 9, versículo 5 seguintes, capítulo 10, versículo 28 seguintes, capítulo 11, versículo 21, capítulo 14, versículo 29 seguintes, capítulo 14, versículo 66. Dá uma olhada nesses versículos lá. Evangelho, segundo o mesmo esboço geral do sermão de Pedro na casa de Cornélio, compare com Atos, capítulo 10, versículo 34 a 43, com a estrutura do ponto 2. A teologia em Marcos. Jesus é Filho de Deus. A ênfase em sua natureza divina. Exemplo, capítulo 1, versículo 1, versículo 11, capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 7, capítulo 15, versículo 39. Está dando ênfase a Jesus, o Filho de Deus. E Jesus é Filho do homem. É uma ênfase em sua natureza humana. Capítulo 1, versículo 41 a 43, capítulo 2, versículo 10, versículo 28, capítulo 3, versículo 5, capítulo 8, versículo 12 e 33, capítulo 10, versículo 14, 16, 21 e 45. O propósito do Evangelho de Marcos, escrito para gentios, mostrando a universalidade do Evangelho de Cristo, está em Marcos 16, 15. Ou seja, em contraste com Mateus, que estava focado para os judeus, o Evangelho de Marcos já abre o leque para os gentios. Apresenta Jesus como um homem de ação, harmonizando com as características romanas da ação, poder e eficiência. Há uma ênfase nas duas naturezas de Cristo, divina e humana. Existe algo de especialmente atraente no Evangelho de Lucas. Vamos dar entrada aqui na introdução ao Evangelho de Lucas. Deixa o leitor com uma profunda impressão da personalidade e do ensino de Jesus. É, quem sabe, o Evangelho mais apreciado. Lucas era médico e acompanhava Paulo nas suas missões. É considerado o evangelho mais bonito em termos de linguagem, estilo e literatura, além do conteúdo, uma das obras mais bonitas de toda a literatura grega. As características do Evangelho de Lucas. É uma história completa de Jesus,
Começa com a sua infância e a de João Batista e termina com a ascensão. Há um interesse especial em pessoas. Coloca Cristo numa perspectiva mundial. Está lá em Lucas 2, versículo 1. A teologia no Evangelho de Lucas. Jesus é o Salvador, numa perspectiva mundial. Capítulo 2, versículo 11. E libertador, no capítulo 4, versículo 18. E Lucas 19, 10 também. Somente Lucas, a palavra soter, aparece, que é Salvador, nos evangelhos. Qual o propósito do Evangelho de Lucas? Dar um relato correto dos acontecimentos da vida de Jesus. Capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Dar a Teófilo, que foi endereçado esse Evangelho, a certeza de que o que ele ouvira estava totalmente correto. Capítulo 1, versículo 4. Apresentar a fé em Jesus. Apresentar o Cristo em termos que a mente grega apreciaria. O relato ordenado da vida de Jesus. Capítulo 1, versículo 3. Lucas explica ideias em termos judaicos. Capítulo 4, versículo 31, capítulo 8, versículo 26, capítulo 22, versículo 1 e capítulo 24, versículo 13. O propósito do Evangelho de Lucas apresenta Cristo como homem universal, ideal e perfeito, o Filho do homem. Os gregos buscavam esse homem ideal no seu panteão de deuses. E Lucas desenvolveu esse evangelho para ter essa capacidade de influenciar aos gregos e ao mundo daquela época. Chegamos então ao quarto evangelho, o evangelho de João. Vamos introduzi-lo agora. O Evangelho de João pode ser comparado com uma piscina onde uma criança pode vadear e ao mesmo tempo um elefante pode nadar. E ao mesmo tempo simples e profundo. Serve para os principiantes na fé, assim como aos cristãos maduros e versados. As características do Evangelho de João. A apresentação de Jesus. O Filho do Homem, pouco enfatizado em relação aos sinóticos. Exemplos, capítulo 1, versículo 51, capítulo 3, versículo do 13 ao 14. A natureza humana de Jesus também é despontada nesse evangelho. Capítulo 4, versículos do 6 ao 7, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. O Filho de Deus é muito enfatizado, principalmente o relacionamento entre Deus Pai e Jesus. Ou seja, é despontado também muito mais a natureza divina. Está lá em João capítulo 1, versículo 1 e versículo 10. João 3,16, que é muito conhecido, provavelmente é o versículo mais conhecido da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no versículo 18, no versículo 35 dessa capítulo 3 e o capítulo 5, versículo 19 até o 26. Vá e se aprofunde nesses versículos, amém? Quais as características? Uma das características do livro de João é o termo eu sou. Exemplos, capítulo 6, versículo 35, capítulo 8, versículo 12, capítulo 8, versículo 24 a 28, capítulo 10, versículo 7, versículo 11, capítulo 14, versículo 6, que é assim: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está apontando que ele é Deus. João, capítulo 10, versículo 30. Ele é o Logos, a palavra criadora. A palavra veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João, capítulo 1, versículo 1.
A sua missão messiânica é reconhecida por discípulos, capítulo 1, versículo 41, a mulher samaritana, capítulo 4, versículo 25 e 29, chega ao clímax na oração sacerdotal, no capítulo 17. Quais as características do Evangelho de João? Há muitos títulos dados a Jesus. Ele é o Verbo, o Cordeiro de Deus, a luz do mundo, o bom pastor e etc. Há também frequentes diálogos de Jesus com dois discípulos, capítulo 1, versículo 37 a 41, com sua mãe, capítulo 2, versículo 1 ao 11, com Nicodemos, capítulo 3, versículo do 1 ao 21, com a mulher samaritana, capítulo 4, versículo 4 ao 29. Vamos dar sequência. Com o paralítico, capítulo 5, do versículo do 1 ao 15, com a mulher adúltera, capítulo 8, versículo do 1 ao 11, com a Maria e Marta, ele está dialogando também, capítulo 11, versículo do 1 ao 46, com todos os discípulos, capítulo 13 e 16, com seu pai, capítulo 17, com seus juízes, capítulo 18, do 28 ao 40, com Maria Madalena, capítulo 20, do versículo 11 ao 18, e com Tomé, capítulo 20, do 24 ao 29, com Pedro, capítulo 21, do 15 ao 23, nós vemos Jesus dialogando, conversando, e é isso que ele quer fazer com você. Ele quer conversar com você através do Espírito Santo, ele quer sentar com você e você pode falar todas as suas dificuldades, que ele vai ter uma solução correta para a sua vida. Quais as características do Evangelho de João? Mais que o sinótico, João interpreta o Evangelho. É uma história interpretada. Usa o termo sinal para milagre. Os sinais apontam a deidade de Jesus Cristo e para o evento da cruz e ressurreição, assim como o corpo a exaltação. Assim como em Lucas, há um interesse especial pelo mundo. Capítulo 1, versículo 11 ao 12. Não há parábolas nesse evangelho. Qual o propósito do evangelho de João? João mesmo declara o seu propósito em capítulo 20, do 30 ao 31, isto é, para conduzir homens ao conhecimento salvador do Messias, o Filho de Deus. O evangelho tem a finalidade evangelística e o encorajamento dos crentes num tempo de perseguição. Se opõe a certas doutrinas falsas de pré-gnosticismo e de veneração a João Batista. A importância do culto também se destaca no Evangelho. João está mais interessado em teologia do que história. Com profundidade, mesmo assim é fiel à história. Então, nós encerramos aqui o Novo Testamento, a introdução aos Evangelhos, e vamos dar sequência logo no próximo vídeo sobre a vida de Jesus no Novo Testamento. Um grande abraço, até o próximo slide.